Oi pessoal, bom dia. Meu nome é Mar Jorge e eu estou aqui sempre para comentar aspectos da realidade, da consciência, da nossa vida e em relação a My Big Toe, minha grande teoria de tudo, de Tom Campbell, ok? Que, claro, possam ser úteis a você de alguma forma. Hoje eu queria comentar sobre a questão da consciência mesmo, né, de como encarar a realidade e de como as explicações de Big Tom em relação à realidade virtual, as ideias do Tom, as simplificações que ele faz utilizando a realidade virtual e os videogames, né, nos ajudam a entender um pouco mais da nossa situação com relação à realidade e à nossa interação aqui. Ok? Então, as ideias do Tom, como a gente sabe, a maioria aqui, imagino, pelas publicações ou por leitura do livro ou do e-book, né? Sabem que ele tem uma proposta de explicar a nossa realidade através da realidade virtual, através da simulação, né? E a proposta dele se baseia em duas coisas bem simples. Uma é a consciência e outra é a evolução. São coisas conhecidas nossas, né? Consciência, supostamente todos nós temos uma, e eu não estou me referindo aqui àquela consciência que às vezes a gente encara como sendo aquela vozinha que fica lá dentro dizendo se as coisas estão certas ou erradas, né? Isso é parte de tudo, né? Consciência aqui é o aspecto da coisa fundamental que você é, né? É parte da consciência maior, tudo é consciência, né? Então, dentro dessa teoria, existe uma consciência fundamental que gera tudo o resto, inclusive a nós. Nós somos uma parcela dessa consciência maior, portanto, com propriedades similares a ela, né? Com habilidades similares a ela, claro que em menor porte, em menor proporção, né? E consciência, né? Na verdade, se parar para analisar, né? Basta ver também pela questão de como a gente às vezes rotula por estar consciente, estar inconsciente, né? Existem vários graus para isso, né? Numa primeira instância, a gente fala que estar consciente é estar desperto, acordado, né? Em posse dos seus próprios sentidos, né? Nesta vida aqui, acordada, né? Desperta. E não dormindo, né? Se você está dormindo, você está supostamente, em alguns aspectos, inconsciente, como as pessoas também rotulam, né? Então você pode estar apagado, inconsciente ou consciente. Quando você está consciente, ou seja, de posse das propriedades da sua consciência, né, alerta, desperto, você está usando os seus sentidos para perceber as coisas. Né? A gente está o tempo todo processando os nossos sentidos, né? Os sinais dos nossos sentidos. Né? A gente está recebendo sinais visuais, principalmente, em sua grande maioria, através do equipamento visual do ser humano. Né? A gente está recebendo sinais auditivos através dos ouvidos, né? Do avatar, né? Tudo isso estou me relacionando ao avatar, mas são todos sinais de informação, toque, sabor, cheiro, né? A gente percebe os pensamentos que tem, percebe as sensações e os sentimentos que tem em relação ao que acontece, ao que se passa. Então, tudo isso são percepções, né? Então, por isso também que a gente acaba dizendo muitas vezes que realidade é percepção, né? Porque ela é tudo que você percebe através dos seus filtros, dos seus sentidos e das suas crenças, né? Dos seus medos, dos seus egos. Então, realidade é percepção. E quem que está percebendo? É a nossa consciência, é o que nós realmente somos, né? Então, para essa teoria, nós somos consciência. É disso que eu estou falando sempre, ok? Estou tentando falar, dando o aspecto aqui do ponto de vista mais Big Toe. Outras pessoas podem estar descrevendo isso de outra forma, né? Então, eu adoro as ideias do Tom, é por isso que eu procuro
transmiti-las e esclarecê-las aqui para vocês, para que vocês também possam se beneficiar desse ponto de vista que é muito amplo, muito aberto e muito libertador, ok? Então, consciência é o processamento dos sentidos, né? É processar os sentidos, é estar desperto e percebendo, observando, né? E estar desperto tem outro sentido mais profundo, que é perceber a realidade mais ampla, maior, perceber a si mesmo, perceber que é consciência, perceber que parte de nós é o avatar, perceber que estamos no comando, que é a consciência que está no comando. Isso já é uma percepção mais profunda. A primeira camada de percepção é esta que a gente está descrevendo, de processar os sentidos. Ela é a camada básica de consciência daquela do dia a dia que 99% da população tem. Está acordado, está processando os sentidos, né? Pode até estar distraído dessa própria situação, mas ainda assim está processando, ainda que parcialmente, os sentidos, né? Então, isso é ter consciência, é ser consciência, é estar consciente. Mais profundamente ainda, com consciência da consciência que nós somos e que observa tudo isso, que participa, que interage através do personagem, né? E que a coisa é muito maior. Então você pode ter essa consciência, você pode ter esse acesso também. Então tudo isso é consciência. Então consciência é processamento de informação. Isso é uma das coisas que fica super clara, porque o que você está recebendo em fluxo de informações dos sentidos, para ficar no básico, e você está processando e interpretando isso, né? E isso é muito parecido com aquilo que ocorre em um videogame de computador ou de um console de videogame, né? Ou numa simulação daquelas que a gente mesmo produz. E a gente produz vários tipos de simulação. E o Tom acaba verificando, né? Porque ele é desse ramo, é dessa área, ele é um físico nuclear especializado na criação de simulações com utilidades, trabalhou para a NASA, para o Departamento de Defesa. Então, o que ele percebeu? Que todas as simulações têm em comum várias coisas, né? Que são básicas e que são muito similares ao funcionamento da nossa realidade quando ele pesquisou a consciência profundamente e da nossa própria consciência, da nossa mente, né? Que nós estamos processando. Então, isso são indícios claros de que a realidade ela é informacional, é informação, é virtual, ok? Isso não tem problema nenhum, ela não é menos real por causa disso, é só a forma de funcionamento. Mas a gente, quando compara, ele dá um exemplo interessante, né? Justamente da questão do computador, para tirar algumas das conclusões mais úteis para nós. São muitas conclusões úteis, né? A gente acaba entendendo o funcionamento do jogo e, com isso, entendendo as regras do jogo, né? As regras do programa, consegue jogar melhor, ou seja, ter uma vida melhor, tornar sua vida melhor. Então, esse é o objetivo de todo o esforço dele em transmitir estas ideias, ok? Mas, dentro de algumas conclusões das mais básicas, das principais, né? Então, vamos analisar do ponto de vista de um videogame, de um programa de computador, ok? Para poder fazer a comparação, já que a gente percebe que as coisas funcionam de forma similar. Então, o que é primordial? Quando você está rodando alguma realidade virtual no computador, por exemplo, The Sims ou World of Warcraft, ou mesmo um simulador de voo onde um piloto de 747 é treinado, ok? Ele está lá dentro de uma cabine, então é uma simulação muito bem feita, com os visuais das janelas produzidos por computador, com movimento, conforme ele inclina para a direita, para frente, para trás, né? Então é uma simulação muito mais perfeita do que aquelas que a gente está acostumado a brincar no computador, né? Ou que nossos filhos ou nossos netos estão acostumados, né? Então esse tipo de realidade virtual, ela necessita alguns passos básicos que qualquer realidade virtual necessita. Então eu cito apenas aqui alguns exemplos para a gente saber, mas assim, para quem entende e mexe com isso, né, sabe que são coisas básicas da simulação da realidade virtual, ok? E que, por consequentemente, vão ter impacto para nós, considerando e interpretando essa realidade como sendo similar no formato de funcionamento, ok? Então, existem algumas coisas básicas disso. Uma delas é o computador. O computador vai constituir
de um processador que lida com aquelas informações, né, calcula aquilo tudo e gera alguma coisa a partir de um hard disk, um disco duro, um disco rígido, ou seja, uma memória. Então, uma memória e uma capacidade de processamento. Isso é o que um computador é, basicamente. Depois, ele ainda vai ter os instrumentos de entrada, que nem um teclado, um joystick, e vai ter uma tela, que é um instrumento de saída, que é onde você vai ver os resultados daquilo que você está interagindo com o computador. Então, isso é um computador. Tem uma tela, em geral, plana, né? Ainda não temos tela tridimensional, estamos chegando lá, mas ainda não. E o que acontece? Dentro do computador existe, na memória, zeros e uns. E na parte de processamento dele, zeros e uns. Determinadas sequências com determinados significados que vão gerando e transformando aqueles zeros e uns dos programas e dos dados em informação na tela plana para você. A tela plana é constituída de pixels, que são as menores partículas visíveis, né, de 3 cores básicas que geram todas as outras, e essa combinação do fluxo de informação o computador transforma em imagens para você, com as quais você pode interagir num jogo ou numa simulação de aprendizado de voo, ok? Por exemplo. Ou de aprendizado de direção de veículos, se você já teve alguma aula mais moderna de direção, né? Então, assim, o computador transforma dados básicos em informações que podem ser interpretadas. Então, sempre tem um fluxo. E com o jogador, ou o piloto da simulação, né, recebe as informações através da tela e dos alto-falantes, por exemplo, e responde através dos comandos do teclado ou do joystick, né? E vai interagindo, recebe informação na tela e manda informação via os comandos que afetam o programa, que gera novas informações na tela, virar para a direita, para a esquerda, subir, descer e assim por diante. Então tem uma troca de informações. Então, alguma das coisas, isso é o funcionamento básico. E tem, claro, o piloto, que no caso do computador é você, e que no caso da consciência fundamental e da nossa consciência, a nossa consciência é que é o piloto daquele jogo que roda no computador da realidade universal, da realidade fundamental, da realidade maior, ok? Da consciência fundamental. Então, a gente tem o computador com essas 3 partes de entrada de dados, saída de dados na tela e processamento dos dados existentes lá entre HD e processador, ok? Então tem e a interação. Então mandamos informações através dos comandos e recebemos informações através da tela e do alto-falante. Então é assim que acontece o tempo todo. Então vamos interagindo e vamos produzindo alguma coisa acontecendo, uma realidade artificial, e quem comanda, né, o jogador, está na mesma realidade que o computador, ok? Então, isso é óbvio, né? E existe outro nível de realidade, que é o da tela, que é o que está rodando tudo lá dentro, né? Então, vamos dizer que você tem um personagem, que é um elfo, ou que é um guerreiro, ou que seja lá o que for, lá dentro que você está comandando. Então, você está fazendo o papel da consciência lá para aquele personagem, aquele avatar do videogame. E ali você está comandando tudo através do input dos comandos. O personagem não faz nada sozinho. Ele vai ficar, se você largar os controles, ele vai ficar lá largado, né? Esperando o próximo comando, a próxima entrada, que no nosso caso é dada pela consciência, é um contato direto, é um formato direto. Agora, ou seja, o jogador, o comandante quem comanda aquele jogo, aquela realidade virtual, está no mesmo local, na mesmo grau de realidade, na mesma nível de realidade do computador, tá? E um nível abaixo de realidade está dentro do computador, gerando imagens na tela, ok? No nosso caso, a consciência que nós somos está em rede com a consciência fundamental, operando comandando o seu personagem, está sendo gerado pelo computador principal da consciência fundamental, em conjunto com você, interagindo igualzinho, né, num videogame. Então, a consciência que você está no mesmo local, no mesmo nível que a consciência fundamental, que é o computador que gera esta realidade. Então, o que você é
aonde você está não tem nada a ver com o personagem. O personagem a gente acaba se iludindo e acreditando que é apenas o personagem que nasce aqui, que morre aqui, que acabou-se, muitas vezes, né? Isso é tudo uma ilusão, né? Por isso que se diz que é uma ilusão, né? Você está iludido com isso, né? E a gente pode facilmente se iludir com isso, dado a imersão e ao grau de realidade que parece ocorrer nisso. As coisas parecem ser sólidas, né? Mas elas só parecem pelas regras do jogo, pelas regras da física, pela percepção, pela forma como o avatar é constituído, como o personagem é constituído. Agora, qual é a primeira propriedade então? Se você não é o avatar, é igual ao videogame. Quando o avatar, quando o personagem morre, você substitui, comanda, começa com outro, ok? Então, o que você é, que é o jogador, a consciência é o jogador, está no mesmo nível e no mesmo local que a consciência fundamental, e ela não é perecível em relação ao que acontece com o avatar, né? Ela não é afetada fisicamente, não é danificada de forma alguma. Ou ela aproveita ou não aproveita as situações porque ela passa para crescer e para aprender. O objetivo, né, o objetivo é aprendizado, é crescimento, é evolução, ok? E é isso que a consciência está fazendo aqui. Este é um ambiente de oportunidade de evolução acelerada, pelo qual a gente passa em uma realidade virtual. Nada mais é do que um ambiente de simulação, de aprendizado para a consciência, no nosso caso básica, né? E oportunidade de aprendizado. Mas o que nós somos é consciência, que vai continuar evoluindo conforme aproveita ou não as oportunidades que tem nesta e em qualquer outra realidade virtual que exista. Ok? Esta não é a única. Tá? Então, e esta oportunidade neste avatar também não é a única. Mesmo se continuar nesta própria realidade virtual, você tem N outras oportunidades de participar através de outros avatares no futuro, ok? Então, é uma oportunidade excelente de entendimento, nada mística, né? E muito palpável e que a gente pode experimentar com a nossa própria experiência, porque nós somos consciência. E nós evoluímos, né? Você nunca aprendeu nada na vida, nunca aprendeu nada de valor, nada de realmente útil. Não estou falando de geografia e matemática, que tem utilidade prática aqui, mas de experiência de vida, de valores, né? Qualidade de ser humano, né? De ser consciência, na verdade, né? Humano é a forma que a consciência toma aqui, que tem mais consciência dentro das que estão disponíveis, dos tipos de personagens que estão disponíveis aqui, né? Alguns mais conscientes, outros menos conscientes. Mas então é disso que se trata, é disso que se trata o jogo, é disso de que se trata a vida, é disso que se trata a realidade, né? E essa forma do Tom de explicar as coisas com realidade virtual, com computador, com videogame, ela é fantástica, na minha opinião, né? Ela é extremamente racional, inteligível, né? Aceitável, mastigável, né? Digerível, e depois você pode experimentar por conta própria, porque você é consciência. Você é da mesma matéria que o Criador e que a criação toda. Você lida com informação, trabalha com processamento de informação. Imagina que você não esteja processando sentido algum, não esteja interagindo com nada e não tenha informação nenhuma. O que é você? Você é constantemente informação, né? Por isso que é o eterno presente. Você está constantemente recebendo, trabalhando, emitindo, lidando com informações, com situações, fazendo escolhas, né? Percebendo tudo isso, né? E crescendo ou não, e usando seu livre-arbítrio ou não. Para que serviria livre-arbítrio se não tivesse opções, né? E que livre-arbítrio você teria se não tivesse opções, né? Então, tudo isso se entrelaça, né? Isso é ser consciente, isso é estar consciente, né? E você está em maior grau ou menor grau, né? Todas as pessoas estão conscientes em algum grau de algumas coisas. Agora, uma visão dessa é uma visão super mais ampla, muito maior, que relativiza a dificuldade e os problemas da vida e que você pode ter o poder de modificar e ver com outros olhos, né? Então, é realmente uma mudança fantástica da realidade e das possibilidades. Então, essa é a visão My Big Toe, dita em poucas palavras, de forma simples, e resumida aos fatos principais, né? Como esse de que você é consciência fundamental, você é quem joga, é quem comanda o jogo, e não o personagem com o qual você se identifica. Então você não morre com o personagem. E isso te dá uma tranquilidade e uma segurança gigantesca, né? Porque
O principal medo do ser humano é o medo da morte. Então, se a gente ficasse só nisso, já era um ganho fantástico. Agora, precisa entender melhor, precisa buscar compreender e perceber isso por você mesmo. Porque de nada adianta eu dizer isso e o Tom dizer isso para você, se você não for atrás e já não estiver fazendo isso, muitas vezes já está, né? Está buscando perceber e sentir essas coisas por você mesmo. Essas explicações só facilitam a compreensão, né, para o caso de você estar trabalhando com isso e mergulhando nisso e percebendo isso também por você, que é o principal. O que não é por você mesmo, de nada vale. Não adianta vir aqui o bem bom, a última bolacha do pacote para te dizer nada, né? O que você não experimentar por você mesmo e não sentir por você mesmo, e tudo está na sua mão e você tem acesso a tudo, porque você é consciência, né? De nada vale. A conclusão precisa ser sua. O caminho precisa ser trilhado por você, né? O caminho é feito por você, trilhado por você, experimentado por você. Esse é o único que vale, tá bom? Mente aberta e cética. Aberta para admitir novas possibilidades e cética para não acreditar em nada enquanto não tiver conhecimento por experiência própria, tá bom? Essa é sempre a mensagem do Tom e sempre a minha mensagem, mesmo que eu esqueça de falar, ok? Não acredite em nada do que está sendo dito aqui, por favor. Avalie, verifique e veja seus próprios dados, o que confirmam ou não, tá bom? Tenha um bom dia.